Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Nós estamos em Jerusalém, na frente das muralhas e do Portão dos Leões. Por quê? Porque bem próximo daqui fica o Tanque de Betesda, também conhecido como o Tanque das Ovelhas, o local onde aconteceu a cura do paralítico. E sobre isso a gente vai falar hoje. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Aqui, a poucos metros do Portão dos Leões, a gente já encontra a entrada de Betesda, ou como se pronuncia em aramaico, Beit Hesda, que quer dizer a Casa da Misericórdia. No tanque onde aconteceu a cura do paralítico, esse tanque também é conhecido como o Tanque das Ovelhas ou as Piscinas Probáticas. Mas para a gente entender melhor esse milagre, a gente tem que entender o que esse lugar era naquela época. Então, venham comigo porque a gente vai fazer uma viagem no tempo, uma viagem há mais de 2000 anos atrás. Chegamos à parte mais antiga desse complexo. Isso aqui é o que a gente chama das Piscinas Norte. Elas foram construídas há nada mais, nada menos que há 2.800 anos atrás. Elas eram uma barragem de água de chuva e daqui se levava água para a cidade. Então, esse local já existia bem antes da chegada de Jesus. E esse aqui é o Tanque Sul. Ele vai ser construído por volta do ano 200 antes de Cristo e ele está muito bem preservado, como vocês conseguem ver. A lateral, toda essa parte aqui é original, pessoal, inclusive tem o gesso que fazia o tanque ser permeável. E nessa época o tanque começa também a ser chamado de Tanque das Ovelhas. Por quê? Cadê as ovelhas? A tradição fala que aqui eram lavadas as ovelhas que eram levadas ao templo para serem sacrificadas, já que a gente está muito próximos do Templo de Jerusalém. Agora, tem um pequeno problema com essa teoria. A piscina ela tem 13 metros de profundidade e não é fácil de lavar as ovelhas numa piscina tão profunda. Então, talvez a teoria correta seja que daqui se tirava água para lavar as ovelhas e também se acredita que aqui é onde parte das pessoas faziam os banhos de purificação, a mikve, antes de subir ao Templo de Jerusalém. E a água que saía daqui era fundamental para Jerusalém nos tempos bíblicos. A água era levada para a cidade, mas também para o Templo de Jerusalém. Inclusive a gente consegue ver aqui parte dos canais que iam em direção ao templo. Agora, tem um edifício muito importante bem próximo daqui, que é a Fortaleza de Antônia. A gente conheceu um pouquinho dela em outro vídeo, porque a Fortaleza de Antônia é onde aconteceu o julgamento de Jesus. Ela era uma fortaleza romana, onde tinham tropas e tropas e tropas romanas. Agora, os romanos, eles eram de que religião? Eles eram pagãos, eles acreditavam em muitos deuses. Entre eles, em Asclépio. Asclépio era o deus da medicina e da cura. E eles constroem bem perto daqui piscinas de cura. Atrás de mim se encontram agora essas piscinas pagãs de Asclépio. Agora, a gente está falando de Jerusalém no auge do período judaico. O Templo de Jerusalém, pessoal, ficava algumas centenas de metros daqui. Como pode ser que tenha um templo pagão em Jerusalém? A gente tem que lembrar de algumas coisas. A primeira é que Jerusalém nessa época e toda Israel não era livre, e sim era dominada pelos romanos, que eram então pagãos. E segundo, essa zona aqui ficava fora das muralhas. Como o próprio livro de João 5 nos conta, o Tanque das Ovelhas ficava próximo do Portão das Ovelhas. Mas nesse caso a gente está falando do lado de fora das muralhas, próximo do portão. Então imaginem, pessoal, que tinham piscinas aqui que funcionavam como um mini templo pagão dentro de Jerusalém na época do templo. Mas o mais impressionante e talvez um pouco triste é que
essas piscinas de cura começam a se popularizar também entre alguns judeus. E aí a gente começa a chegar nos tempos de Jesus. Quando Jesus chega aqui, tinham judeus aqui em volta reunidos, paralíticos, deficientes, leprosos, e eles estavam aqui por quê? Por influência de cultura pagã romana. Agora chegou o momento de a gente fazer a leitura bíblica juntos, do livro de João, capítulo 5. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que estivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que, ao ser agitada a água, me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o leito e anda. E imediatamente o homem ficou são e tomou o seu leito e começou a andar. Então a gente entende que esse paralítico estava aqui parado, esperando o quê? Esperando a cura pelas águas. Uma tradição outra vez influenciada pelo paganismo romano. Mas vejam que interessante, Jesus chega para ele e pergunta: Tu queres ser curado? E o que ele vai responder? Em vez de responder sim, claro, ele vai responder: eu não tenho ninguém que me ponha na água. Ele está claramente associando a cura à água. E por isso, quando Jesus cura ele, Jesus está não só curando ele, mas dando uma lição para todo mundo que estava aqui, que a cura não vem pelas águas. E por isso, quando Jesus cura esse homem, ele vai e diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. E não coloca ele dentro da água. E isso é uma mensagem muito clara a todos que estavam aqui, que a cura não vem pelas águas, e sim que a cura somente vem de Deus. E uma das minhas partes favoritas aqui de Betesda é essa que a gente vai descer agora. A gente está na zona do Tanque Norte e vejam que legal, cisterna romana, quer dizer, a gente vai descer agora por uma cisterna original dos tempos romanos e ela está cheia de água até os dias de hoje. Pessoal, imagine um sistema de água de 2000 anos funcionando, é realmente incrível. Então, vamos lá, vamos para a nossa aventura. Uma cisterna é um reservatório de água. Como a gente viu, esse reservatório é do período romano e foi adaptado em períodos posteriores, já que a gente sabe que nos tempos de Jesus, essa zona eram piscinas a céu aberto e como a gente consegue ver, essa aqui ela é fechada. E ela inclusive tem um ar um pouco misterioso, ela é bem escura como vocês conseguem ver, mas a gente consegue ver no fundo dela água. Já que agora em Israel é verão, o nível da água está bem baixo, mas durante o inverno, que é época de chuvas, o nível sobe bastante. Então o reservatório ele continua funcionando até os dias de hoje, apesar de hoje em dia não se usar mais essa água para a cidade e nem para o templo, já que o templo também não existe mais, mas é interessante ver o reservatório funcionando. O que vai ser feito nesse lugar, então, depois dos tempos de Jesus? Vocês acham que o pessoal aprendeu a lição? Não todo mundo. Aqui vai ser construído um templo para Asclépio.
o deus da medicina outra vez. Então aquelas pequenas piscinas de cura pagã vão se transformar num templo ainda maior. Talvez justamente por causa da influência da cura que Jesus fez aqui, a importância da cura pelas águas ficou ainda maior. A gente pode ver ironia nisso. Mas então aqui, Adriano, no ano 130 depois de Cristo, vai construir um grande templo para Asclépio, mas esse templo mais tarde vai ser substituído por outra coisa. Pelo quê? Por uma igreja bizantina. O período bizantino é o primeiro período cristão de Israel e a gente consegue ver claramente os restos dela. Esses grandes arcos bem altos que a gente está vendo são justamente desse período. Essa igreja, várias vezes ela vai ser destruída e reconstruída, e a última igreja construída aqui é no período cruzado, que a gente está vendo ela aqui em cima, toda essa parte alta. Então a gente tem aqui diferentes fases históricas. A mais antiga são as piscinas, o tanque de Betesda. Depois disso, aqui foram construídas piscinas pagãs romanas. Por cima disso vai ser onde Jesus vai fazer o seu milagre, vai ser construído o templo de Asclépio, e aí vão vir os cristãos e construir a primeira igreja bizantina aqui, depois a igreja cruzada. Mas o que tem aqui nos dias de hoje é o que a gente vai ver agora. E essa bandeira francesa aqui é uma dica. Vamos lá! Por que tem uma bandeira francesa aqui no meio de Jerusalém? Por causa dos turco-otomanos. Por que a Turquia está nessa história? O que acontece? Israel foi parte do Império Turco-Otomano por 400 anos. E eles, como Império Muçulmano, não viam muito valor nesse lugar, valor religioso e histórico. E por isso, quando acontece a Guerra da Crimeia, a França ajuda os turco-otomanos a vencerem. E como um agradecimento pela ajuda na guerra, eles vão pegar esse lugar, toda essa zona de Betesda e essa igreja e dar de presente para a França. Então, legalmente, a gente está agora dentro da França e não de Israel. É como se fosse uma embaixada. É mais uma das coisas diferentes que tem aqui em Jerusalém. Mas vamos agora juntos entrar nessa igreja rapidinho e entender o que ela é. Essa é uma igreja cruzada, quer dizer, ela tem por volta de 900 anos. E ela é uma das poucas igrejas dessa época que sobreviveu praticamente intacta até os dias de hoje. E o nome dessa igreja é Santa Ana, por causa que na tradição católica e na tradição ortodoxa, Ana era a avó de Jesus e aqui ela vivia com Joaquim. E mais uma coisa incrível dessa igreja é que o eco, a acústica está preservada. E agora está chegando um grupo cristão americano e eles vão cantar e a gente vai poder ouvir a acústica. E aqui do lado do tanque de Betesda, eu quero me despedir de vocês, mas antes lembrar vocês de se inscreverem aqui no canal e de deixarem aquele like. Um grande beijo e até a próxima aqui em Israel.